dia. Eu queria falar um pouco sobre o debate de ontem. Eu saí mais cedo, eu devo desculpas à professora Netinha, porque ela me acompanhou na minha pergunta sobre a arborização e eu deixei ela sozinha na hora da pergunta dela. 2. Eu mesmo tenho o direito de falar, além de uma pergunta que eu vou fazer, falar qual foi o problema da ineficácia da gestão atual na aplicabilidade dos recursos que a gestão anterior deixou para a construção do auditório. Mas eu sabia que ela era forte e ia lidar bem com isso, enquanto que eu estava em sofrimento ali dentro do auditório. Porque a gestão anterior citada conseguiu 6 emendas parlamentares, 2 delas para o curso de medicina, inclusive o Apolo, aquele boneco tão eficaz, é fruto, né? Eu gostaria de perguntar, então dizer para vocês, qual será a atuação de vocês junto à comunidade para haver mais articulação e gestão, uma vez que esse campo parou. E se está paz nesse campo, porque águas paradas não movem moinhos e nem faz barulho. Por isso, tanta paz nesse campo. É porque a comunidade diz que o campus está totalmente parado. Em sofrimento porque a resposta que o professor Djaí deu para a minha pergunta foi um gatilho extremamente estressante, comparando os planos de gestão apresentados 4 anos atrás e agora, que era o mesmo texto, né? Fazer arborização e jardinagem. A mesma coisa, não mudou nada. E aí eu pensei, eu tenho trabalhado aqui ao longo dos últimos 4 anos, intensamente, diariamente, fim de semana, debaixo de chuva, debaixo de sol, para fazer essa arborização e jardinagem possível. Então, 4 anos atrás, todos esses canteiros aqui eram um monte de entulho. Entulho mesmo, resto da obra de urbanização. E fui eu que articulei sozinho, sem ajuda de ninguém, a remoção de todo esse entulho com a ajuda do Geraldo, um amigo que eu fiz ali na Secretaria de Obras, que ajudou muito. Então, Prefeitura de Altamira trabalhando em colaboração com a universidade, o pessoal. E a gente ia removendo todo esse entulho que estava acumulado aqui nesses vários canteiros ao longo de todo o campus. Então eu fiz a limpeza do campus e também a limpeza menor, aquela que eu fazia com minhas próprias mãos. Aqui, por exemplo, era um monte de entulho, de plástico, de braquiária. Olha que coisa linda que tá esse jardinzinho. Tá? Esse jardinzinho aqui era tomado de mato. E ele não está cheio de flores agora por acaso. Eu arranquei muito mato aqui, nesse lugar. Eles vinham aqui, eu trabalhava com trator, com caminhão, então depois eu pagava um lanche de açaí, porque ninguém trabalhar de barriga vazia é pior. Eu tenho uma história que ocorreu comigo nesse exato lugar, aqui, né, nessa passarela, aqui na frente da Etno. Eu tava aqui arrancando mato, porque o mato não some, assim, ele tá limpinho hoje porque eu arranquei muito mato. E se você arranca o mato agora na época da chuva, que é a época de arrancar mato, porque ele tá mole de tirar, e bota de novo na terra, ele nasce de novo, né? Então o que eu fazia? Eu arrancava o mato e juntava aqui nas beiras. E aí passou o professor Djaí
e me deu uns gritos, né? Tira esse lixo aqui na passarela, tudo sujo. E eu não respondi nada na hora, porque eu não gosto de bate-boca, né? Meu chefe, e deixei, né? Mas eu não esqueci, né? Eu não esqueci. Esse é o tipo de coisa que você não esquece nunca. Você tá aqui arrancando mato com a mão, coisa que ninguém faz. Ao longo dos últimos 4 anos, fui eu que arranquei esse capim com a mão. E eu entendo o jeito do professor de Jair, né? Ele tem o jeito dele, cada um tem o jeito dele. É uma pessoa que eu gosto, tenho simpatia, né? Meu filho estudou com a filha dele. Mas não dá. Para coordenador, eu não quero mais tomar grito, sabe? Eu não quero ser desrespeitado. E eu acho que eu fui profundamente desrespeitado no debate de ontem. Então eu reparei que os 2 programas eram idênticos. E aí eu falei, ué, será que não houve mudança nenhuma nesses 4 anos? Então essa era a minha pergunta pro professor de Jair, né? Se tá idêntico agora e 4 anos atrás, o que mudou? O senhor acha que houve, aí eu perguntei claramente, o senhor acha que houve algum progresso na arborização do campus nos últimos 4 anos? E se houve, a que o senhor atribui esse progresso? Né? E finalmente, você acha que a coordenação apoiou adequadamente esse trabalho? Foi a minha pergunta. Não respondeu. Não respondeu que houve progresso, não respondeu quem fez e ainda disse que eu devia estudar mais antes de sair plantando. Sabia que o senhor não fez essa pergunta? Ah, sim, que bom que sabia. E eu vou fazer de novo a mesma pergunta no próximo debate, né? Porque eu sei como que as pessoas têm o hábito de fugir de responder coisas em debates, e é por isso que eu fiz questão que houvessem 2 debates para a gente colocar novamente a mesma pergunta, agora com mais ênfase. E eu não vou ficar comentando a fala do professor ponto a ponto, porque depois vão dizer que, enfim, que eu editei, né? Então eu vou botar a fala inteira e depois eu comento os pontos que eu considero mais sensíveis. Como o professor Rodolfo gosta muito de plantar, né, de plantas e tal, como eu sou uma pessoa que eu não gosto de excluir ninguém, nós fizemos a comissão de infraestrutura, né, e depois a comissão de arborização e jardinagem, e o professor Rodolfo fez parte. No entendimento de construir um projeto técnico, a arborização de jardinagem é um projeto técnico. Existem legislações para isso. Né? Cada cidade ela tem autonomia para fazer a sua. Né? Por quê? Porque há questões que devem ser levadas em consideração e o projeto de arborização de jardinagem. Eu dizia para o professor, isso o senhor precisa estudar, faz um curso, faz alguma coisa. Foi planejado a equipe, eu acompanhava essa equipe, conseguiram mudas da prefeitura, as professoras conseguiram mudas da prefeitura. Até na sexta-feira nós buscamos o carro da universidade, os motoristas apoiando. O professor foi e plantou tudo no final de semana com os alunos, a revelia da comissão. Quando chegou na segunda-feira, que as professoras viram aquilo lá, ela desistiu da comissão e a comissão se acabou. Por quê? Porque não houve a questão técnica para ser considerada. Eu dizia, professor, o senhor é biólogo, a floresta é a harmonia das espécies. Isso precisa ser feito aqui. Né? O senhor vem para a cidade do Rio de Janeiro, cidade maravilhosa. Lá tem um planejamento onde estão as espécies. Né? E isso não foi feito. Isso não foi feito. Nós fizemos outra comissão instituindo um conselho que funciona aqui. Não excluímos o professor, ele continua porque ele gosta desse processo. E é trabalhar com quem gosta. Nós não excluímos o professor em nenhuma das comissões. Ele consta, ele continua. Há um projeto aprovado, um projeto feito ano passado, entregue para nós. Né? A comissão já recebeu os professores, o técnico elaborou o projeto, nós já conversamos aqui e nós não trouxemos para o conselho por causa deste momento de campanha para não virar política. Mas é um projeto que precisa ser elaborado, precisa ser executado, para que a questão da arborização da jardinagem
que seja feita com todo esse cuidado técnico, levando em consideração onde está a levando em consideração onde estão os bueiros, levando em consideração todas as questões técnicas que a engenharia civil exige, né? E, consequentemente, a botânica também, que trata diretamente com cada espécie. Né? Então, professor Rodolfo, a autorização de jardinagem, na nossa gestão, no próximo mandato, o senhor estará presente. O senhor não vai sair da comissão, porque esse é o nosso propósito. Mas a execução de um projeto que vai ser trazido em campos para ser aprovado e executado. E isso que me deixou profundamente triste, profundamente revoltado. E como eu não tinha direito à tréplica, aliás, eu sugiro que no próximo debate tenha uma tréplica de quem fez a pergunta do público, né? Desculpa, eu quero dizer réplica, né? O público pergunta, o candidato responde, e o público tem o direito de falar, olha, o senhor não respondeu a minha pergunta. Porque senão o candidato responde qualquer coisa. É isso que acontece. E eu vou fazer essa pergunta de novo, professor Djaí. É a mesma pergunta, tá, professor? O senhor respondeu, eu sabia que o Rodolfo ia perguntar isso, eu sabia que ele ia perguntar isso. Sim, podia ter pensado numa resposta melhor. Isso aqui está evidentemente melhor do que estava 4 anos atrás. E eu sou responsável por maior parte desse trabalho, a imensa parte desse trabalho. E por isso que eu me senti humilhado e decidido a sair, não ficar até o final do debate. Porque estava em sofrimento psicológico, como dizem, né? Deixa eu contar mais umas 2 historinhas aqui, antes de finalizar essa conversa que já está um pouco longa. A gente está aqui na frente da Faculdade de Medicina. E aqui teve uma árvore que foi cortada, eram 2 castanholas. 2 castanholas que foram cortadas. A revelia, um professor chegou lá e cortou mesmo. Eu não posso dizer o nome dele porque dá processo. Tudo vira processo aqui. Olha essa moça aqui, Elisângela Viana, né? Estudante indígena. Eu, Elisângela Viana Chipaia, indígena, discente do curso tal, vim expressar minha indignação pelo ato de racismo que sofri dentro da instituição. Eu risquei o nome dos professores envolvidos, até para evitar processo, né? E essa moça, porque ela fez essa publicação, está disponível, está lá no Facebook para quem quiser ver. Houve um protesto, né, na frente da faculdade dela, e os envolvidos no protesto estão sendo processados. Mônica, tudo bom? Mônica, me diz uma coisa, eu queria saber mais desse... Você está sendo processada por aquela... Oi, Rodolfo. Boa tarde, amigo. Eu estou sim, nós já tivemos 4 audiências, eu junto com os indígenas que foram envolvidos no processo judicial por a gente ter sido contra a postura do professor, por ter discriminado os indígenas, a indígena Elisângela Chipaia. Então, assim, no dia quando eles estavam recebendo o processo, o PAD, teve uma eleição para a faculdade. Então, no dia da nomeação, do resultado, o reitor da federal ia dar o cargo para eles. Aí os indígenas convidou alguns movimentos sociais para se posicionar contra esse momento que eles iam ser nomeados como coordenadores da faculdade, porque eles estavam respondendo um PAD por questão de racismo. E aí eu fui participar desse evento juntamente com a indígena e mais outros indígenas, e nós junto com outras pessoas do movimento. E então eles declinou, o reitor da UFPA declinou a nomeação. Logo no outro dia, quando viu nas redes sociais, nós fazendo a denúncia, a não nomeação desses 2 professores enquanto eles estivessem recebendo o PAD. Então foi assim, eles envolveram 7 indígenas no processo e eu, pelos movimentos sociais, porque, segundo eles, eu usei algumas expressões. Eles acusam que nós usamos algumas expressões como fora racista, racismo
vamos fazer o combate ao racismo estrutural. Outra, o racistas não passarão. A gente usou essas expressões que é do nosso cotidiano e também são palavras que a gente estava mesmo falando no dia do ato, que era o combate mesmo do racismo, e a gente queria mesmo que chegasse até a Universidade Federal do Pará, no gabinete do reitor. E de fato chegou, porque ao mesmo tempo que a gente fez aqui em Altamira o ato, que foi em novembro, no dia, eu vou ver a data direitinho aqui, que eu tenho os processos. E então o Belém também fez, em solidariedade às pessoas que estavam aqui nessa reivindicação por não nomeação desses 2 professores. Por disso, eles foram punidos pelo PAD, eles tiveram desconto salarial, eles foram suspensos em algumas atividades. Então, segundo eles, recorreram à justiça, porque eles tiveram danos morais, a imagem da professora ficou atingida, e que eles aí foram para cima, né? Reivindicou 40 mil de cada um de nós. Né? Quer dizer, alunos sendo processados porque fizeram um protesto antirracista. É o tipo de coisa que poderia ser resolvido, né? Institucionalmente, acabando com o racismo, né? Se é que houve, né? Vou botar esse parênteses para não sofrer processo. E, no entanto, panos quentes são colocados e nada é resolvido. Mas vamos voltar ao processo da castanhola. Na época, a gente só tinha essas 2 castanholas. Foram cortadas. E isso me indignou muito. E eu fiz um protesto na rede social. Olha como era pelada ali à frente da Faculdade de Medicina 4 anos atrás. Compara com o que é hoje, depois do trabalho que eu fiz lá, né? Eu escrevi na rede social: estamos lutando para arborizar o campus. Mas qual foi minha surpresa a saber que o professor, que eu não vou dizer o nome para evitar processo novamente, sem conhecimento da comissão de arborização, já tinha comissão na época, cortou 2 árvores grandes que ele não havia plantado. Ao invés de fazer pesquisa, piriri, pororó, fica criando confusão. Enfim, não vou entrar em detalhes. Está lá no Facebook, quem quiser procura. Aliás, professor de Jair, você fala: eu não tenho rede social porque eu não gosto do ódio. Não, rede social não é só ódio, não. Tá? A rede social é um mecanismo moderno de comunicação. Mas eu me expressei no Facebook contra esse ato arbitrário de derrubar 2 árvores que eu cuidei desde semente. Então, o que aconteceu, né? Esse professor, que eu não posso mais falar o nome, para não ser processado de novo, me processou e terminou que eu fui chamado na sala do professor de Jair para assinar um acordo para sair do processo. Eu já tenho muito processo, eu sou ambientalista, processo é o que eu mais tenho por defender o meio ambiente. Então eu queria resolver aquela situação. O que seria o certo? Seria o certo, chegou alguém e derrubou uma árvore dessa forma na universidade, isso é depredação do patrimônio público. Era para o coordenador ter virado para esse professor e falado: não, chega, retira pelo menos esse processo e não perturba quem está trabalhando. Mas não, me chamou para a sala dele e eu terminei assinando um documento vergonhoso, uma carta em que eu digo que eu tenho admiração por aquele professor, que eu tenho grande respeito por ele, que eu retiro tudo que eu disse dele quando eu disse que ele era desocupado, eu acho. Assinei aquela vergonha, botei no Facebook, mas isso é sofrimento psicológico, porque se o coordenador tivesse falado: professor, o senhor fez uma coisa errada de derrubar aquela árvore e ainda está processando o outro professor, tá? Então, se você não retirar esse processo do outro professor, a gente vai abrir um processo administrativo. Não aconteceu. Aqui é outra história, né? São várias histórias. Vou contar uma segunda história. Nesse exato lugar aqui, havia uma castanhola. A castanhola que estava assim, chegando nos 3 metros de altura, né? Aqui, mais ou menos aqui, né? E um professor pediu autorização para podar ela, porque tinha alguma coisa aí que não podia pegar nem 1 minuto de sombra ao longo do dia. E parece que essa autorização de poda foi dada.
Só que o tal professor, que eu não vou falar também, porque eu não quero ser processado, que tudo termina em processo aqui, derrubou a árvore completamente, com a ajuda do outro professor que já me processou ali atrás. E aí isso foi assunto da comissão de arborização, né? Quando o professor Djair falou sobre esse assunto na televisão, porque eu organizei um protesto contra isso, né? Com a participação dos movimentos sociais de Altamira, etc. Então, 5 de junho, Dia Mundial do Meio Ambiente, estamos reunidos aqui na frente da Universidade Federal do Pará, protestando contra os desmatamentos, contra a derrubada de árvores, contra o PL 490 do marco temporal, que é um absurdo, um ataque aos povos indígenas, tantas obras, é tanta coisa, né? Protestando contra a violência que levou a vida de Bruno e Dom. Nesse dia, diante da situação das mudanças climáticas, da emergência climática, da destruição da natureza, do território da Amazônia, precisamos dizer: salve a nossa Amazônia, salve a nossa floresta, salve os povos originários, ribeirinhas, as populações quilombolas, as populações negras. Quem passou em frente ao campus da Universidade Federal do Pará na manhã da última segunda-feira se deparou com essa cena: uma árvore da espécie castanhola amarrada no portão de entrada da faculdade e alguns cartazes com frases dizendo: não destruam nossa arborização. Rodolfo Salme, professor de biologia da UFPA, tem um projeto de arborização. Ele plantou não apenas a castanhola, como outras espécies, nas dependências da instituição. E quando chegou para trabalhar, se deparou com as árvores no chão. Faz bastante tempo que a gente vem trabalhando num processo de arborização do campus. E esse trabalho vem sofrendo sucessivos ataques de pessoas que são contra a arborização. E nesse final de semana a gente teve várias árvores derrubadas e essa era a mais importante, uma castanhola que demorou uns 3 anos para chegar nesse tamanho. É uma árvore muito boa para o sombreamento. A gente sabe que Altamira é uma cidade com uma insolação terrível e que a arborização é importantíssima para que o clima seja agradável. Então, uma árvore dessa adulta, todo mundo gosta de parar o carro embaixo, os alunos estudam na sombra da árvore. E então ficamos muito tristes, muito abalados quando vimos que a nossa árvore foi derrubada sem justificativa. E a gente resolveu fazer um protesto porque já fizemos vários apelos e as autoridades do campus não tomam medidas eficazes que parem esse tipo de ataque à arborização. Certo. Então vocês chegaram hoje aqui na faculdade e se depararam com a árvore cortada, não só essa como outras também? Sim, várias árvores, né? Ali a gente tem umas... uma mata-pasto, né? Leucena leucocéfala, é uma outra espécie, mas essa é a mais valiosa, a mais importante, né? O professor disse ainda que essa não é a primeira vez que este ato lamentável acontece na UFPA. Sim, sabe-se quem foi, todo mundo sabe, mas eu prefiro não falar publicamente, porque o que acontece? Essas pessoas têm a estratégia de nos processar. Então, a gente é vítima da ação deles, mas se você coloca o nome dele na mídia, se você coloca nas redes sociais, a primeira coisa que eles fazem é entrar com processo em cima da gente. Como eu quero evitar esse tipo de desgaste, eu prefiro não falar, mas é bem sabido. Se você conversar com qualquer pessoa aí, você vai saber quem é a pessoa e você pode ouvir o lado da pessoa. Mas não tem nada que justifique cortar uma árvore dessa que servia a toda a comunidade acadêmica e que não estava fazendo mal a ninguém. Procuramos o coordenador do campus da UFPA para falar sobre o assunto. E o que ele nos informou é que um outro professor tem um projeto experimental de painéis solares no exato local onde as árvores estavam plantadas e que a sombra que essas árvores faziam estava atrapalhando a realização do seu trabalho. Através de um ofício, ele pediu autorização para fazer a poda dessas árvores, mas na prática não foi isso que aconteceu. Podar e suprimir é diferente, né? Você faz uma poda, você faz o rebaixamento até onde você tem necessidade de fazer, né? Que é o caso, né? Neste caso lá foi feita uma supressão, cortou rente ao chão, né? É isso que criou a indignação do professor que planta as árvores, né? Mas é a questão que a gente precisa
resolver internamente. Nós já estamos conversando aqui, já conversei com o professor de um lado, agora vou conversar com outro professor do outro lado para a gente resolver essas questões, né? Pois é. Na mídia falou que o outro professor estava errado, que não tinha autorização para cortar a árvore. Mas internamente eu fui massacrado no contexto da comissão de arborização. Quando o professor de Jair falou sobre isso na televisão, ele disse que o tal professor que derrubou a árvore estava errado. Que ele não tinha autorização para derrubar a árvore, que ele tinha autorização para podar. Isso foi na televisão. No dia seguinte... no momento seguinte, no contexto da comissão, do encontro da comissão de arborização, não só o tal professor não foi criticado, aquele que derrubou a árvore, como ganhou uma área gigantesca por tempo indeterminado para cortar, com autorização para cortar o que quiser. Essa é a comissão de arborização. Algumas ações, por exemplo, na fala do professor de Jair, né, uma coisa que me preocupou muito agora, é que ele fala sobre planejamento, grandes, né, planejamentos, e aí a gente olha aqui para as propostas, né, da Chapa 1, a gente consegue observar que, e também da Chapa 2, algumas propostas, elas podem ser executadas devido à proatividade, né? Então, assim, eu faço parte da Comissão de Infraestrutura e todos os assuntos que foram colocados ali pelo professor Rodolfo não foram respeitados, não foram atendidos. O professor Rodolfo, num certo momento, ele simplesmente acabou com o grupo porque foi ele que iniciou esse grupo. Então, isso pega um pouquinho do questionamento que foi feito na nossa pergunta sobre gestão de pessoas. A gente precisa lidar, né, ter um cuidado com os nossos pares, ouvindo, porque é como se o professor Rodolfo estivesse naquele momento ali, naquele grupo, falando sozinho, porque ninguém falava, ninguém conversava com ele. Então, para que a existência daquele grupo ali? Então, isso mostra que aquele grupo, nem lembro quantas comissões eu estou, em várias, da UFX, dessa. O que a gente observa? Para que existem essas comissões se de fato as coisas não são executadas, as coisas não são resolvidas? Olha esse engazeiro aqui maravilhoso, tá produzindo, hein? Tá produzindo. E ele floriu muito esse ano. Vai carregar bem, viu? Como o ingá cresce rápido, né? 4 anos atrás não tinha isso aqui não. Ó que beleza que tá essa esquina, olha que coisa linda. Do lado de dentro 2 ingás, aqui do lado de fora um maxarimbé maravilhoso, várias helicônias, flamboyanzinho. E ali atrás as casas de vegetação do professor Emil. Esse campus está muito diferente do que estava há 4 anos atrás. Não tem a menor base de comparação, né? E eu não tenho dúvida de que a arborização e a jardinagem fazem parte dessa diferença. Olha essas flores, olha como é que está esse cosmos. Isso tá coisa de cinema. Então não reconhecer, talvez é porque o professor de Jair também ele tem isso. Eu não vejo ele aqui, eu não vejo ele andando aqui. Mas nunca, talvez de caminhonete, de vidro fechado, mas passar andando, olhando, eu nunca vi. Só gritando, né? Aí quando o senhor fala, professor de Jair, você me respeita, você me respeite, ó. Eu quero dizer, com todo o respeito, professor, que eu tenho pelo senhor, de quem trabalha junto já há mais de 10 anos, quando o senhor fala, professor Rodolfo, estude e depois venha fazer a arborização. Eu dizia para o professor, isso é sobre se estudar. Se a gente estivesse esperando esse projeto de arborização, o projeto ficou pronto no ano passado. Até na sexta-feira nós buscamos o carro da universidade, os motoristas apoiando. O professor foi para todo no final de semana com os alunos. Sim, esse mutirão de alunos foi maravilhoso. Aconteceu no dia 5 de dezembro de 2020. Eu lembro que foi 5 de dezembro, que é o aniversário do meu filho. E a urbanização do campus estava se encerrando naquele momento. E era o momento perfeito, então, para começar a arborização. E eu trabalho com arborização aqui há muitos anos. Eu sei que para a gente ter sucesso com as plantas, a gente precisa plantar no momento certo, que é o início da época das chuvas. E então o começo de dezembro era o momento ideal. Os alunos se reuniram e fizemos um plantio maravilhoso. A revelia da comissão. Quando chegou na segunda-feira e as professoras viram aquilo lá, ela desistiu da comissão. Então, todas essas palmeirinhas aqui foram plantadas naquele momento.
E não é verdade que eu fiz sem conversar com ninguém. A gente teve uma reunião aqui, bem nesse lugar, né? E discutimos, só que era altos debates para decidir. A gente passou uma manhã inteira para decidir a localização de uma única árvore, porque tudo era muito, muito, muito difícil, né? Então a gente conseguiu definir depois de muitas horas de conversa que deveríamos plantar flamboyants aqui em alguns cantos do campus. E aí eu peguei meu dinheiro mesmo, eu comprei a muda do flamboyant, né? Hoje em dia ele tá crescido ali, bonitão. Mas foi uma reunião inteira para decidir uma única planta, que eu executei o plantio, né? Porque eu fazia a questão, olha aqui o flamboyant, olha. Aqui na frente da faculdade de Etno. Maravilhoso, olha como ele tá grande, ó. Já tem 4 anos, né? Se eu fosse esperar a verba, né? Se eu fosse esperar dinheiro, ele não estaria aqui bonitão assim. Aí, o que aconteceu? Tínhamos ali dezenas, algumas centenas de plantas que conseguimos da prefeitura, e elas precisavam ser plantadas. Se não fosse em dezembro, só seria depois em fevereiro, março, abril, e aí as chuvas já estão acabando e morre tudo. E morre mesmo. Então fizemos um mutirão maravilhoso. Ó, esse jambeiro aqui foi plantado naquele momento. Aqui vários macharimbés. E essas palmeirinhas maravilhosas, né? Aí disseram que eu plantei tudo errado, porque não tinha espaçamento, né? Eu lembro até de uma professora que, assim, muito revoltada: você plantou tudo em cima uma coisa em cima da outra. Dá uma olhada nos jambeiros aqui, olha. A gente tem um jambeiro grande. Bom dia. Um jambeiro grande que se desenvolveu nesse lugar, esse aqui, olha. Os outros quase morreram. Aqui tem um, olha, quase morreu. E é por isso que um certo adensamento, olha, foi por pouco. Ele morreu nessa seca, olha, tá vendo que ele tá sem folha ali? Né? Botei até um algodão roxo do lado dele para ver se ele sobrevive agora na próxima estação seca. Então é isso. O grande pecado do nosso trabalho foi ter botado esse jambeiro muito perto daquele ou daquele. Mas olha como é que tá lindo isso aqui. Se a gente for esperar, se eu fosse esperar o projeto ficou pronto agora. Tem nem 3 meses direito que o projeto está pronto. Teriam sido 4 anos em que isso aqui ainda seria o imenso capinzal. E a comissão se acabou. Por quê? Porque não houve a questão técnica para ser considerada. Olha, eu posso não ter feito o curso técnico que o coordenador gostaria que eu tivesse feito, mas olha só, reparem nesse print, isso é uma prova do ICMBio, é um concurso do ICMBio, e é um texto meu, usado num concurso nacional sobre arborização urbana. E eu escrevo aqui: a perda de cobertura arbórea é um elemento preocupante, uma vez que as árvores possuem inúmeros efeitos positivos e contribuem em vários aspectos da vida das pessoas na cidade. Então, você vê que eu sou literatura de concurso do ICMBio e sou considerado inapto tecnicamente para plantar árvores num processo de florestamento, né, de arborização do campus universitário. É assim que é tratado o recurso humano aqui na UFPA de Altamira. Sobre essa questão das normas técnicas, eu queria usar um exemplo aqui na frente da Faculdade de Engenharia Florestal. Tá, então aqui a gente tem um macharimbé muito lindo aqui na frente da Florestal. Olha a distância que ele está da calçada. Tá pertinho. Não é a distância técnica recomendada. O ideal seria que ele tivesse mais ou menos aqui onde está meu pé. Mas por que ele está assim? Ele foi plantado antes do processo de construção dessa passarela. Como ele estava fora, apesar de perto, ele foi mantido. E aí, vamos derrubar essa árvore? Claro que não, né? Quer dizer, foram 4 anos de gestão só para fazer o projeto. Ele continua. Há um projeto aprovado. Um projeto feito ano passado. Né? Eu quero ver aprovar esse projeto, porque o projeto prevê a derrubada de muitas árvores relevantes.
E agora a gente já está em março, né? A estação chuvosa já está avançando novamente, caminhando para o fim. Então já não vai ser esse ano que esse projeto seria implementado, né? Aquele jardim especial planejado lá na frente, porque o resto aqui está feito. Não tem mais o que fazer, né? O que a Comissão de Arborização tem endossado é a supressão de árvores, né? E sobre essa comissão de infraestrutura, tem mais um detalhe importante que eu preciso comentar. O professor falou que a questão do auditório, a verba já saiu, né? Quando alguém perguntou qual foi a verba que vocês conseguiram, a verba já saiu. Eu sou da comissão, eu estou toda hora perguntando dessa verba, toda hora perguntando desse projeto, para ver se a gente faz um projeto arquitetônico e não uma linguiça, auditório tem que ser bonito. Dá uma olhada aí no projeto que um arquiteto amigo meu fez lá no Rio de Janeiro, só para mostrar que dava para fazer com o mesmo dinheiro orçado, um auditório lindo, porque em Belém, você vai em Belém, o auditório é lindo. Você vai no Museu Guild, o auditório é maravilhoso. Por que aqui em Altamira a gente tem que ter um auditório que tem uma acústica péssima, porque não pode ter duas paredes paralelas, e o projeto atual prevê duas paredes paralelas, né? A gente precisa ter um auditório digno da Universidade Federal do Pará, em Altamira. Esse projeto aí, você me desculpe, eu falei com a Prefeitura de Belém, o cara falou, olha, isso aí não foi feito por arquiteto, não foi mesmo. Então dizer que, professor Rodolfo, você estude ao invés de cuidar da arborização. Professor, isso é sobre se estudar. É sobre se estudar. A gente estaria só no capim aqui ainda. Aqui eu estou na lateral, né, da etnia e da geografia. Vocês estão vendo como isso aqui está maravilhosamente arborizado? Sabe que quando eu plantei essas castanholas, muito tempo, o professor Djaí ainda era vice da professora Netinha. Eu recebi uma ordem da minha diretora, da biologia, para arrancar. O professor Djaí mandou arrancar. Eu falei, não vou arrancar. Estou cuidando delas, são boas, vão melhorar a universidade, vou deixar. Se ele quiser, ele que arranque e arque com o custo político de arrancar. Nunca arrancou. Hoje em dia essa passarela é dos lugares mais bonitos da universidade. Então, aí que acontece? Aí teve essa comissão de arborização e eu sabia que aquela comissão não era nem para arborizar, era para botar freios no meu trabalho de arborização. E eu tenho que tomar cuidado com o que eu falo, porque tem mais de uma pessoa lá que processa muito, processa aluno, processa indígena, é a técnica deles, né? E esse vídeo aí é um prato cheio para os processantes e seus advogados. Mas deixa eu falar outro assunto sério, porque eu tô sabendo, né? Então se eu não falar publicamente, é prevaricação que chama, né? Então a gente está aqui na passarela e você vai ver esse bueiro, tá? Ó, vocês estão vendo que ele está refletindo? Olha, ele está cheio de água, ele tem uma piscininha. E se você olhar com atenção, infelizmente a minha câmera não é boa o suficiente, você vai ver que é um criatório de mosquito, né? O Brasil vive um aumento expressivo nos casos de dengue nas primeiras semanas de 2024, com mais de 120 mil possíveis infecções sob análise das autoridades. E aí você vai falar, Rodolfo, por que em vez de botar na rede social você não avisou? Sim, eu avisei. Eu tenho provas de que eu avisei isso ao longo do ano passado, né, os prints, né, no âmbito da Comissão de Infraestrutura e Arborização. Olha aí, então estamos aqui na página do grupo de WhatsApp da Comissão de Infraestrutura. Eu não estou mostrando a conversa de ninguém, não. São só os vídeos que eu mandei, né? Tá vendo esse vídeo de 12 segundos no meio aí, que é um bueiro refletindo dentro? Né? É o vídeo que eu vou reproduzir a seguir. Vou botar uns caras aqui. Já põe a enxadinha pra arrancar isso aqui. Mandei para todo mundo na época. E aí alguém pode perguntar por que você
estava ali olhando o ralo, estava olhando o bueiro, porque eu estava participando desse trabalho aí de limpeza, né? Junto da prefeitura, junto do meu amigo Geraldo, né? Então eu participei de inúmeros trabalhos de limpeza e é por isso que um dia eu sentei ali no meio-fio, do lado do ralo, e percebi aquele brilho lá dentro, né? Falei, ué, tem alguma coisa estranha aqui, né? E tava lá o criador de mosquito, tá até hoje, quem quiser é só conferir, tá? Mas eu já avisei, assim, sabendo que não ia render nada, que ninguém ia ligar. Porque, na verdade, aquela comissão não foi feita para cuidar da infraestrutura, né? Ela foi feita para botar freio, né? Para dar embasamento, né? Aos ataques, ao projeto de arborização, não sei o que... Então, assim, eu faço parte da comissão de infraestrutura e todos os assuntos que foram colocados ali pelo professor Rodolfo não foram respeitados, não foram atendidos. Acontece que a pessoa não entende que a gente vive num contexto de mudanças climáticas, que dentro de 20 anos isso aqui vai estar insuportável, que a insolação é muito pior. Então, se a gente tiver um campus florestado, dentro de 20 anos a gente vai estar lidando melhor com as mudanças climáticas. Aliás, outra coisa, professor Djaí, você criticou a fala da professora Priscila sobre construir o Campus 3 no aeroporto, e está equivocado, porque campus não precisa ser destruição, campus pode ser preservação, e aquele campus pode ser o campus mais preservado do mundo. Sabe que tem anta, tem macaco, tem onça lá dentro. Então é um campus. E são 400 hectares. Então, se a gente construir 2 prédios de 1.000 metros quadrados, faz as contas aí de qual é a área impactada. Lá, então, vamos supor, 400 hectares. É mais do que isso, é uns 400 e pouco. Tá? Cada hectare são 10.000 metros quadrados. Então, são 4 milhões de metros quadrados, né? Vamos supor que a gente faça... vai lá, construir um bocado. Vamos fazer 4.000 metros quadrados de construção, né? Dividido por 4 milhões dá 0,1%. Então dá para construir em 0,1%, né? Se você construir 4.000 metros quadrados, ou seja, é uma área construída gigantesca, então não tem problema nenhum fazer um Campus 3 ali na área do aeroporto. Vai inclusive valorizar e ajudar a preservar. Vou mostrar para vocês outros bueiros cheios de água. Aqui, ó, na frente do laboratório de letras da professora Nete. Olha como tá lindo aqui tá verdadeiramente lindo, porque porque a professora Netinha sempre deu apoio ao nosso trabalho, né? Então aqui a pessoa tem que ter coragem para vir derrubar as árvores, mas já teve muita gente. Aquele IP rosa ali atrás é uma conquista da Netinha. Olha, por favor, deem uma olhada nessa fotografia. Essa fotografia já tem alguns meses, ela foi tirada no verão, né? Porque o IP rosa, ele flore no verão. Olha a beleza dessa árvore. Isso foi foi objeto de inúmeras matérias da televisão local. Todo mundo ficou impressionado de como essa árvore atrás do laboratório de linguagens está lindíssima. Então, como valeu a pena preservar essa árvore ali no processo de construção do laboratório? Se para construir um laboratório de linguagem tivesse que derrubar essa árvore, o laboratório não fazia sentido. Ainda mais um laboratório ligado aos povos indígenas, à preservação da natureza. Sabe que a professora Netinha, ela estuda o ecofeminismo, né? O pós-doutorado dela é sobre esse tema. Então não tinha como derrubar, né? Maravilhoso. Tá? Porque existia uma corrente de que era melhor ter empurrado o prédio até a parede para criar estacionamentos. Aliás, essa é a principal proposta de infraestrutura da Chapa 1. Está lá no item 10, né? Ampliar os estacionamentos. E aí, se tem um monte de árvore aqui, como é que vai ampliar os estacionamentos, né? Mas eu acho que num contexto de mudanças climáticas é mais importante a arborização do que estacionamento. Tá. Vamos dar uma olhada aqui na parte central. Isso aqui mudou muito, tá muito bonito. Tá maravilhoso. Parabéns para a professora Netinha, que conquistou a verba que foi usada para a urbanização. Infelizmente, o engenheiro
que estava aqui não acompanhava. Eu vim aqui todo dia, na época da pandemia, eu vim aqui fazer jardinagem todos os dias. Eu falava com o pessoal da obra, às vezes eu falava, olha, esse meio fio tá torto, os caras brigavam comigo. O que é você? Ó, isso aqui, ó, é a piscininha criadora de mosquito. Os mais antigos lembram, né? Qual era o nome desse lugar? Vocês lembram como é que era o nome desse lugar? Aqui tinha uma lagoa. Tinha uma lagoa imensa aqui. E a lagoa tinha um nome, eu não estou bem lembrado qual que era. Acho que era o nome de algum outro professor. É isso então, concluindo, eu acho que houve grandes avanços ao longo dos últimos 4 anos. O campus está parecendo um campus universitário de verdade. E é maravilhoso, né? E um campus universitário de verdade tem que ter palmeirinhas como essas aqui. Vocês estão vendo essas palmeirinhas? Dá uma olhada que coisa mais linda. Deixa eu contar mais uma história sobre elas. Mais um risco de tomar um processo. Tá, e aconteceu do lado daquele viveiro lá. Mas no caminho, é bom mostrar isso aqui. Eu detesto esses carros, olha. Carro com pneu murcho. Isso aqui não tinha como vender, não, se livrar. Pelo menos tirar, porque tá vendo que tem um jambeiro lindo aqui atrás? Uma palmeirinha maravilhosa. Esse carro apodrecendo aqui dá um clima assim de... Sabe aquela imagem da repartição pública, né? Tudo ferrado, olha aqui, ó. Esse aqui tem até mato crescido no... E aí o problema é que eu não consigo combater o mato. Você tá vendo? Porque eu quero livrar esse jambeirinho aqui, o jambeiro da planta. Mas é tanto mato enfiado, inclusive no carro, que fica difícil cuidar do espaço. É bom eu não mostrar a placa do carro para não ter perigo de não tomar um processo. Então, o ocorrido foi bem aqui, ó. Vocês estão vendo as palmeirinhas? Olha, aqui do lado de cá, elas estão mais sofridas, assim, porque é o lugar mais seco, né? Então aqui a gente tem uma casa de vegetação e a água escorre pro lado de dentro. E de vez em quando eles usam fertilizante também. Então é uma água nutritiva e por isso dá uma olhada que maravilha que tá essa fila de palmeiras. Olha que coisa mais linda. Isso aqui é digno de uma universidade de São Paulo. Não é aquele capinzal que eu encontrei aqui anos atrás, né? E vocês reparem que essas palmeiras são bastante adequadas para ficarem ao lado de um viveiro, porque não faz sombra, né? A palmeirinha ali é só um detalhe, né? Faz muito menos sombra do que esse sombrite aqui. Pois um dia eu estava passando por aqui e vi um professor, que eu não posso falar o nome, cortando essas palmeirinhas. Tinha uma, acho que uma estava bem aqui, onde está esse pau aqui, ó. Tava atrapalhando nada. Cortou. Eu cheguei no sábado de manhã. Sábado era o dia do terror. Olha aí a palmeirinha cortada. Eu tirei a foto na época. E engraçado que quando eu cheguei, que eu vi a palmeirinha cortada, sabe que o professor de Jair estava lá no momento exato. No momento exato em que eu vi a palmeira cortada, nem falou comigo, não sei, saiu. Mandei uma mensagem para ele, nunca me respondeu. Aí me falaram, entra na ouvidoria. Entrei na ouvidoria para denunciar a destruição dessas plantas. Fui ignorado na ouvidoria, não fui nem ouvido. Eu mandei um relatório escrito e o relatório foi arquivado e nunca ninguém me ouviu sobre isso. E é por isso que eu estou falando agora no momento da eleição, né? Porque é a hora que eu tenho alguma esperança de ser ouvido. Não sei quem vai ganhar, se vai ser chapa 1 ou chapa 2. Eu espero que seja chapa 2, porque eu realmente estou muito cansado dessa situação. Mas se for a chapa 1 também, pelo menos eu já falei o que eu tenho para falar, eu não fico com essas coisas presas na garganta. Então, professora Priscila, sabe a coisa do sofrimento psicológico? Todo sábado eu vinha para cá, para a universidade, sabe para quê? Para ter certeza que não tinha ninguém derrubando uma árvore, destruindo alguma coisa que eu fiz. Foi um verdadeiro terror. Então o campus está melhor, mas está na hora da gente combater o sofrimento psicológico. E é por isso que eu estou com a chapa 2, né? Melhorar o nível das relações. Para saber mais e participar dessa luta radical pelos povos indígenas, a floresta tropical e a biodiversidade de modo geral, inscreva-se no canal, deixe seu like e comentário.